Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo. Espero que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. É com orgulho e prazer que eu convido o candidato Celso Russomano a se juntar conosco nessa entrevista. E eu dou uma saudação especial ao Dr. Mauro Weissmann, membro da nossa comunidade, grande amigo da Federação Israelita e amigo do deputado Celso Russomano. Para colaborar conosco nessa entrevista, eu convido a presidente da Unibis, a nossa querida amiga Denise Zaclis Antão. Denise, bem-vinda, obrigado por estar conosco. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite, mais uma vez juntos, que seja várias de várias. Ótimo. Com grande prazer também eu recebo o presidente do Museu Judaico, o renomado médico Dr. Sérgio Simon. Sérgio, obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui e poder contribuir para esse debate. E em todas as entrevistas nós convidamos um jovem para participar. E hoje a jovem convidada é do Jovem Sem Fronteira da Hebraica, Nathalie Laniado. Nathalie, bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada a vocês, obrigada por abrirem esse espaço para os jovens também poderem se colocar aqui. Celso, muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para a comunidade judaica. Eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre o que você conhece do trabalho da comunidade judaica, os convênios com a prefeitura, qual é o teu vínculo com a comunidade judaica? Boa tarde e obrigado de novo por estar conosco. Boa tarde, eu que agradeço, obrigado pelo espaço, pelo carinho. Bom, eu acho que o meu vínculo é bem grande, eu conheço o trabalho da comunidade como um todo, inclusive o trabalho que é feito no centro da cidade com os moradores de rua. Enfim, a comunidade judaica, o trabalho social é imenso, né? E várias parcerias, e é por isso que eu estou aqui hoje, para chamar a comunidade judaica no governo, para estar presente e me ajudar bastante. A família da minha mãe é uma família de origem judia, e os meus amigos todos estão voltados, ligados à comunidade judaica, ou são membros da comunidade, como o Mauro, que é meu amigo de infância, está aqui do meu lado hoje, me dá a honra de estar perto de mim, é um dos coordenadores da minha campanha, tem um trabalho maravilhoso na área da saúde dentro do meu plano de governo, e vai atuar comigo na prefeitura, abrindo espaço para que a gente possa, em conjunto, fazer o melhor para a nossa sociedade, já que nós temos hoje 28 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, nós temos o problema da Cracolândia, a gente precisa muito da sociedade civil organizada, e a comunidade judaica pode ajudar demais, eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer isso juntos, porque eu sei das boas intenções da comunidade. Obrigado, Celso. Vamos convidar a Denise Antão, novamente, a presidente da Unibis, que é uma dessas grandes entidades centenárias que faz convênio com a prefeitura, para a sua pergunta. Denise, a palavra é tua. Celso, boa tarde. A Unibis é uma das instituições mais longevas, acredito mais longeva. A gente faz 105 anos atuando na cidade de São Paulo. A Unibis começou recebendo os refugiados judeus da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda, e ajudando-os a se estabelecer na cidade de São Paulo. Com o tempo já estabelecidos, a comunidade judaica quis devolver para a cidade todo o acolhimento que recebeu. Nós temos vários convênios com a Prefeitura de São Paulo há muitos anos, independente de qual partido, qual tendência estava na Prefeitura, nós sempre fomos a instituição referência e queremos continuar assim. Então, minha pergunta para você, claro que vai para esse lado, eu queria saber em relação aos convênios, qual a importância que você acha da parceria público-privado, principalmente no momento pós-pandemia, que é o que vai acontecer na próxima gestão. Quais os seus planos nessa área?
Bom, é importantíssima essa parceria público-privada. A comunidade faz um trabalho maravilhoso e nós temos muitos problemas para resolver pós-pandemia. Não só o problema das pessoas que ficaram desempregadas, das pessoas que precisam de atendimento, mas também a quantidade de moradores de rua que nós temos hoje na cidade de São Paulo, que somam por volta de 28 mil moradores de rua. E esses moradores têm sérios problemas, né? O Mauro, que trabalha comigo no plano de governo, que coordena o meu plano de governo, tem acompanhado aí as ações e nós temos questionado, inclusive, o porquê a Covid não incidiu nessas pessoas com a violência que incidiu na classe média, né, e na classe alta, que gera em torno de 0,4%. Né? Para os moradores de rua, em 28 mil moradores de rua, nós tivemos 30 óbitos, o que faz aí uma Travou. Temos aí a Oi, gente, voltou. Estão me ouvindo bem? A gente está com problema de conexão. Tá. Pode seguir. Então, a gente precisa muito de ajuda e uma ajuda coordenada com relação a essas pessoas. E até surgiu uma polêmica agora esses dias, e a imprensa me colocou, né, na primeira página dos jornais aí, na verdade G1 e a Globo News, Celso Russomano diz que moradores de rua não tomam banho. E, na verdade, tinha a frase de um contexto onde eu queria entender e dizia assim, a ciência precisa explicar para a gente porque todo mundo achava que os moradores de rua acabariam sendo contaminados, seriam dizimados por conta da pandemia, considerando que eles não têm nenhum instrumento de higiene. E aí o resultado foi um ataque à minha pessoa, desconsiderando que era mais importante, que era cuidar dessas pessoas. E esse é o trabalho que eu quero pedir para a comunidade trabalhar em conjunto comigo, porque às vezes as pessoas elas não praticam crimes ou elas estão fora das ruas porque elas têm um trabalho social muitas vezes voltado até para a questão religiosa. E, infelizmente, as pessoas não entendem isso. A comunidade faz esse trabalho, pode nos ajudar e pode nos ajudar a tirar esses maus entendidos. Só para que se tenha uma ideia, existem muitas organizações não governamentais que ajudam na alimentação e na entrega de cobertores no centro da cidade. Só que isso é feito de forma, remédios também, isso é feito de forma descoordenada. Então, eu, por conta de conversar bastante com esse pessoal para entender os problemas que eles têm, que são problemas psicológicos, ou desajustes da família, ou uso de droga, ou falta de oportunidade, conversando com eles e ao longo de horas de conversa, então eu comecei a analisar o que acontecia com esse pessoal. Então, às 18 horas, quando eles começam a montar suas barraquinhas na frente do pátio do colégio, ali na Praça da Sé, e são centenas de barracas de doação de organizações não governamentais, eles montam as barracas e passam as peruas fazendo um trabalho social e ajudando. Então, cada um vai lá, passa uma perua, dá quentinha e vai embora para todo mundo. Daqui a uma hora depois, por falta de coordenação, passa outra organização não governamental ou grupo de pessoas e distribui outro alimento. Depois, mais de uma hora, passa outro, distribuindo outro alimento. E aí passa o pessoal dos cobertores e distribui cobertor para lá e para cá. E as pessoas recebem tudo isso de manhã cedo, está toda aquela comida espalhada pelo chão da cidade, sem coordenação nenhuma e sem o trabalho essencial, que é esse que vocês fazem, que é o trabalho de tirar a pessoa da rua, de dar assistência à pessoa,
de qualificar a pessoa, de dar a ela a condição de ela trabalhar, de buscar um trabalho para ela. Eu acredito que vocês podem nos ajudar bastante e tenho certeza absoluta que a comunidade não se furtará a esse pedido do prefeito, para que façamos mais do que vocês já estão fazendo, muito mais do que 15 mil pessoas. Obrigado, Denise. Eu convido agora o Dr. Sérgio Simon, grande oncologista e presidente do Museu Judaico, para fazer a sua pergunta. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde, deputado Celso Russomano. É um prazer estar aqui. E eu, como o Ricardo disse, sou presidente do Museu Judaico, mas profissionalmente sou médico do Hospital Albert Einstein. E para nós e para toda a população, aliás, o problema do momento é a pandemia de Covid, de coronavírus, que está na mente de todo mundo, que interfere na vida de todo mundo de uma maneira muito direta. E eu queria saber da sua expectativa em relação o que vai mudar em relação ao manejo da pandemia aqui em São Paulo, em relação ao atendimento da população, em relação à vacinação, inclusive, que deve começar no início da nova gestão do prefeito. Ótimo. Bom, primeiro a gente tem um problema sério na área de saúde, né? E nós temos uma atenção primária totalmente congestionada, e aí congestiona a internação, congestiona os exames, congestiona as cirurgias eletivas. Esse congestionamento já está a 27%, isso é muito triste. Nós não temos só um problema de Covid na cidade, nós temos um problema geral no que tange a saúde, e nós precisamos trabalhar com isso. Então, eu quero trazer para a prefeitura a teleconsulta, mas de uma forma mais atenta aos cuidados que você deve ter, considerando que são especialidades e que, por exemplo, em algumas regiões da cidade de São Paulo, para uma mulher conseguir uma consulta ginecológica, ela espera 2 anos. E aí, depois da consulta ginecológica, ela passa a outro desafio, que é conseguir o exame, e quando às vezes ela volta para o médico, o exame já venceu. Essas coisas não podem continuar acontecendo. Então, a gente precisa mudar isso. E o que a gente está propondo é que a gente tenha o histórico de saúde da pessoa digitalizado, né? Você vai me perguntar, mas Celso, não é um prontuário? Eu considero que tem que ser mais do que um prontuário. Tem que ter a saúde bucal, né? Não é um prontuário médico, tem que ser a saúde bucal, saúde psicológica, a nutrição, a fisioterapia, todos os dados devem estar nesse histórico, e esse histórico, quem vai ter acesso é o paciente, né? Ele disponibiliza para o médico a senha, então na hora que ele estiver fazendo a teleconsulta, o médico vai ter a vida dessa pessoa, as alergias, os problemas que ela teve, as doenças de infância, as vacinas que foram tomadas, e isso vai facilitar a vida do médico. E essa pessoa vai estar acompanhada ou do enfermeiro ou do médico clínico na UBS, na hora da consulta, para facilitar com que esse processo fique mais fácil, inclusive até em determinadas situações, orientando o médico clínico do que ele deve fazer. E a prescrição, a gente quer transformar a prescrição médica numa prescrição digital, onde o médico prescreve, esse processo é espalhado, né, através de senha para a rede de farmácias, e a pessoa vai buscar o seu remédio tanto na farmácia pública quanto nas farmácias das redes privadas, sem a necessidade de buscar o seu receituário e receituário em mãos. A gente tem que facilitar a vida dessas pessoas para que elas cheguem à saúde. Está mais do que provado de que a prevenção custa muito mais barato do que a internação, do que a emergência. Hoje, a pessoa de baixa renda, quando ela não consegue uma consulta especializada, quando ela não consegue chegar no médico, ela tem na sua cabeça o seguinte: se eu for para a porta do pronto-socorro, eu vou ser atendida. E a gente congestiona o sistema, e a partir do momento que está sendo atendido no pronto-socorro, está congestionando a internação, está congestionando as cirurgias, a UTI, né, esse sistema CROSS que está aí
desenhado, tenta fazer o melhor, mas às vezes a gente tem que esperar 1, 2 semanas para internar alguém, para colocar alguém numa UTI, e a maioria das pessoas acabam não resistindo. A gente tem que rever esse processo e tenho certeza absoluta, o seu conhecimento pode nos ajudar muito nesse processo. Mas a questão, além disso, nós temos o problema da volta da economia por conta da Covid. Traz água para a gente, por conta da Covid. E o que nós precisamos fazer aí? Nós precisamos trabalhar a volta da economia da cidade. A cidade está literalmente quebrada. Então, eu acredito que a gente precise agora, passado todo esse período, de um afastamento, né, de um distanciamento vertical, cuidando das pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas que têm problemas respiratórios, cardíacos, diabéticos, etc. e tal, dos idosos, das pessoas com deficiência, mas nós temos que começar a retomar a economia, porque nós vamos ter uma queda de 2 bilhões de reais no orçamento da cidade de São Paulo, e isso vai criar uma dificuldade muito grande em outros setores. A gente tem que analisar que a saúde mental está abalada, né? Tem muitas pessoas com problemas seríssimos, psicológicos e psiquiátricos, por conta de estarem em casa, de estarem distanciadas de outras pessoas, com medo, com pavor do que foi pregado aí, e eu acho que esse não é o caminho. A gente tem que dar às pessoas segurança para que elas consigam vencer essa questão da pandemia. A gente viu que o lockdown aqui na América do Sul não funcionou. O Peru adotou esse princípio e teve uma maior quantidade de pessoas infectadas por conta de estarem presas dentro de casa. Eu acho que os países que não adotaram essa condição tiveram melhores números e menos infectados. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito em relação a isso. Mas a gente precisa ainda que a ciência nos ensine e aprenda com isso, né? Eu dizia ainda agora que a gente tem que explicar o que todo mundo achava, que os moradores de rua teriam uma incidência muito grande de contaminação e de óbitos, e nós tivemos 0,1% da população de rua, em situação de rua, contaminada. Então, a gente precisa aprender muito, e eu preciso da ciência e dos médicos para me ajudar. Afinal de contas, minha formação é Direito e Jornalismo, não tem nada a ver com isso. Por isso, eu estou aqui, me cerco do Mauro de uma equipe grande de médicos, o Mauro também é médico do Einstein, para que a gente possa construir alguma coisa. E lhe convido de antemão para fazer parte dessa equipe e nos ajudar. Obrigado, doutor Sérgio, pela sua pergunta. Nós vamos chamar agora a representante da juventude da Hebraica, Nathalie Laniado. Nathalie, a palavra é sua. Bom, depois de tudo o que foi falado, o Celso demonstrou bastante conhecimento sobre a comunidade, então acredito que você já sabe que o povo judeu sempre possui uma longa tradição na formação de pensadores, pensadoras, lideranças sociais engajadas com a construção de um princípio e de valores que sustentam os direitos humanos. Valores como o diálogo, o respeito pela diversidade humana e pela pluralidade de ideias, por exemplo, têm sido sistematicamente atacados no atual governo federal nos últimos anos. Então, eu queria saber qual é a sua proposta para a defesa e proteção das minorias sociais e políticas, como os judeus, os LGBTs, a população negra e indígena dentro da cidade de São Paulo. Obrigada. Bom, eu prego a liberdade, né? Acima de tudo, né? E a igualdade entre todos os seres. Acontece que o poder público tem que ter políticas públicas para que isso, de fato, aconteça. E é o que a gente não vê, infelizmente, nesse momento. A gente precisa de políticas públicas que atendam principalmente os mais vulneráveis, né? Com relação a segmentos da sociedade, eu acredito que todos possam ter o seu espaço, defendo que todos tenham o seu espaço, que ninguém seja perseguido. Eu sou uma pessoa que demonstro isso no meu dia a dia, né? Pra você ter uma ideia, Nathalie, eu tenho uma organização não governamental, chama-se Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que desde 1990 já atendeu 360 mil pessoas gratuitamente. São pessoas que têm problemas de direito do consumidor, não importa se as pessoas têm poder aquisitivo ou não, todas são atendidas gratuitamente
e não é esse trabalho que eu faço na televisão, é muito mais do que esse trabalho, porque são pessoas, são 50 a 100 pessoas que são atendidas no nosso escritório, com uma quantidade grande de advogados, todos os problemas são solucionados, a maioria das vezes conciliatoriamente. Então, essa é uma forma que eu tenho de ajudar a sociedade, considerando que eu perdi minha primeira mulher por negligência médica no hospital. Então, nós somos vítimas da sociedade que nós plantamos. Eu sou responsável se minha mulher morreu por negligência médica, é porque a sociedade não foi justa e o poder público não foi presente, né? Esse processo tem que ser invertido. E só com um governo que dê transparência às coisas e tenha do seu lado, né, as instituições religiosas que tenham, apesar de eu considerar que o Estado é laico, nós precisamos das instituições religiosas, precisamos das organizações não governamentais, precisamos do terceiro setor para colaborar, para que a gente evite os excessos e não tenha discriminação na sociedade. Obrigada. Obrigado. Celso, o que você diz para aqueles que estão nos assistindo agora? Por que votar em Celso Russomano no dia 15 de novembro? Por que a pessoa vai digitar o 10 na urna e confirmar? Muito boa pergunta. Olha, eu penso governar com os olhos do consumidor do serviço público, né? As pessoas falam, o Celso fala bastante sobre o direito do consumidor, é porque o direito do consumidor abrange os serviços públicos, né? Está lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, né? Que desenvolva qualquer tipo de atividade no fornecimento de produto ou no fornecimento de serviço. Então, se o Código de Defesa do Consumidor diz que os serviços públicos estão lá enquadrados e no seu artigo 22, incisivamente diz que os serviços públicos por si, que é da administração direta, saúde, segurança, educação, ou por suas empresas permissionárias, concessionárias, sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros, enquanto essenciais contínuos, e nada disso é cumprido, então meu olhar vem do usuário do serviço público, que é o consumidor do serviço público, para dentro da administração. E olhando a cidade das periferias para a região central, né, para que a gente tenha uma igualdade, ou pelo menos quase uma igualdade de condições. Quando a gente não faz isso, quando a gente não olha para os nossos semelhantes, quando a gente não olha por eles, a gente acaba fazendo o que a sociedade faz hoje. Nós nos trancamos, colocamos câmeras para vigiar, seguranças particulares e ficamos com medo de andar pela cidade porque a gente não está dando oportunidade, principalmente para o jovem ter o seu primeiro emprego. Eu não sei se eu tenho muito tempo, mas eu queria contar uma pequena história aqui da vida de um jovem da periferia. O jovem da periferia, que é aquele que não tem oportunidade, vai para uma escola pública que, infelizmente, e vocês têm um trabalho bacana, né, de qualificação do jovem, ele vai para uma escola que não tem qualidade de ensino. E aí, aos 14 anos de idade, muitos deles, uma grande maioria, criados só pela mãe, porque o pai abandonou a família, vai tentar o primeiro emprego no jovem aprendiz. Mas as burocracias são tão grandes da legislação que ele acaba não conseguindo. Só as grandes empresas têm jovens aprendizes. Mas aí o empresário diz para ele, olha, você pode voltar aqui quando você tiver 16 anos, porque aí você está em idade de trabalho. E ele volta. Ele volta, aí o empresário diz para ele, olha, mas acontece que agora você vai pegar o serviço militar, e se você for engajado, eu vou ter que pagar os encargos sociais do serviço militar durante o ano que você estiver lá. E se o jovem se empolgar com o serviço militar e ficar até 7 anos, o empresário vai pagar essa conta, ou seja, os encargos sociais. Então, ninguém contrata. Diz para o jovem, depois que você passar pelo serviço militar, você volta. Aos 18 anos, ele volta para a tentativa de um emprego. Aí o empresário diz para ele, olha, senta na frente desse teclado
entendeu? Faz um texto e mostra a sua destreza, a sua intimidade com o teclado. Impossível. Isso não vai acontecer. E esse jovem que não consegue a primeira oportunidade, o primeiro emprego, ele acaba sentado na porta da casa dele. Isso eu até convido vocês a fazerem uma visita comigo pela periferia de São Paulo, jogando bola com os amigos, etc. Mas só que do lado da casa dele tem lá, ou no quarteirão dele, tem lá um rapaz que tem carro, que leva as meninas no cinema e na lanchonete, que é o mínimo, né, que eles têm, e gasta dinheiro e tem estrutura, e esse rapaz que está do lado passa a ser o herói desse jovem sem oportunidade. Só que esse rapaz que está do lado fazendo essas coisas está no tráfico, está no crime organizado. E aí nós estamos empurrando a nossa sociedade por falta de oportunidade para o crime, ou empurrando esses jovens para o crime. A gente tem que acabar com isso, né? E a forma de acabar é fazer com que esse jovem tenha a oportunidade. A oportunidade está na educação de qualidade, está nas escolas públicas abertas nos finais de semana, administradas pelos próprios pais, como existe em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Se a gente sair daqui e for para o sul do país, nós vamos ver as escolas públicas muito bem cuidadas pelos pais, aos finais de semana, com todos os tipos de diversões, inclusive esporte, e nós queremos proporcionar mais. Essa garotada gosta muito de games. Hoje existem equipes de games no mundo que ganham milhares de dólares. Inclusive uma equipe brasileira estava disputando um campeonato aqui, e por conta da Claro não ter um bom sinal, derrubaram e eram jovens, inclusive jovens bem humildes, derrubaram o sinal deles, a Claro derrubou o sinal deles, perderam na final do campeonato, perdendo R$500 mil de prêmio. Então a gente quer proporcionar essas coisas para esses jovens. A iniciativa privada, os bancos já conversaram comigo, estão dispostos a patrocinar esses equipamentos, e a gente quer mudar um pouquinho a cara da periferia, dando oportunidade para essas pessoas, para que elas possam ser bons cidadãos amanhã. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que trazer de volta a economia da cidade. E a economia foi embora, principalmente na prestação de serviço, por conta dos impostos da cidade de São Paulo, que são muito altos, né? Ou seja, o ISS, né, é de 5%, quando os nossos vizinhos, nossas cidades vizinhas do entorno de São Paulo cobram só 2%. Então, a gente hoje, quando pega o celular e liga para o call center da nossa operadora, a gente vai ver um sotaque do Rio Grande do Sul, ou vai ver um sotaque de Minas Gerais, ou vai ver um sotaque do Nordeste, porque todos os grandes call centers e as empresas prestadoras de serviço estão indo embora de São Paulo. Já foram. Os call centers já foram, agora estão indo as franquias também. Então, a gente precisa rever esse processo. Está provado que quando o imposto é menor, a arrecadação é maior. Esse processo tem que ser invertido para que a gente comece a gerar emprego, gerar oportunidade, para que a gente possa, de fato, ter uma cidade mais justa, né, e uma cidade menos violenta. Né? A violência, ela não ocorre só por conta de um aparelho policial que seja competente. Ela ocorre também porque a nossa sociedade expurga os nossos jovens e não dá a eles oportunidade. Então, nós pretendemos isso, né? Desburocratizar essa cidade, fazer com que o sistema seja digital, que os alvarás e as licenças aconteçam em 30 dias, desde que o empresário cumpra suas exigências, ele dá entrada no processo, as exigências do poder público, dá entrada no processo. Dada a entrada, se o poder público não se pronunciar em 30 dias, ele começa a sua obra, ele começa a sua atividade, e depois, claro, evidentemente, vai sofrer uma fiscalização para ver se está tudo em ordem. Se tiver, ele vai continuar tocando a vida dele. A gente precisa facilitar a vida de quem gera emprego, da nossa economia. A gente tem que ter liberdade de fato econômica, nós temos que ter segurança jurídica, nós temos que revitalizar o centro da cidade. Para fazer isso, a gente precisa mudar a legislação, porque a gente não consegue fazer retrofit nos prédios, pois a legislação é muito antiga e não tem legislação específica para isso, e a gente acaba
fazendo com que cada vez mais o centro da cidade fique abandonado. Nós temos hoje 70 prédios, em média, invadidos por moradores, cidadãos em situação de rua, e temos mais 700 prédios notificados pela prefeitura, que estão fechados. E fechados por quê? Porque ninguém quer mais trabalhar no centro da cidade por falta de segurança. Então, a gente precisa mudar muita coisa. E se a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer, com o apoio da iniciativa privada, com parcerias públicos-privadas, com a sociedade organizada, nós vamos conseguir fazer. O poder público sozinho é incapaz de fazer, agora a gente tem que ter visão do que está acontecendo para achar os ajustes necessários e fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Celso, muito, muito obrigado. Eu vou chamar os nossos 3 entrevistadores para nos despedirmos de você. Está aqui o Sérgio Simon, a Nathalie Laniado e a Denise Antão. Queríamos desejar sucesso para você, que você atinja seus objetivos e possa contar com a comunidade judaica, sendo prefeito ou não sendo prefeito de São Paulo, que você é um amigo da comunidade, que você possa estar próximo da gente e pretendemos visitá-lo em breve, ou como prefeito ou como não prefeito, mas, enfim, pretendemos estar próximos de você. Muito, muito obrigado, sucesso e boa sorte. Eu que agradeço do fundo do meu coração, obrigado por todo esse tempo perdido e pela oportunidade de falar para a comunidade judaica e tal. O que a gente pensa a respeito da cidade e como a gente quer administrar essa cidade. E um abraço especial ao Dr. Mauro Weismann, nosso grande amigo, grande brasa. Um abraço. Realmente, vocês. Obrigado. Shalom. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.